Irmãos, eu queria, nessa manhã, meditar em um texto. Depois que nós entendemos a nossa condição diante de Deus e entendemos o que Ele fez por nós, entendemos o amor de Deus por nós manifesto na cruz. Depois que nós passamos por esse processo, o que Deus espera de nós? Como nós devemos viver diante das misericórdias de Deus, diante do Deus que nos encontrou, que nos deu uma nova vida, que nos deu esperança? Como nós devemos viver para esse Deus? E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. A carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler esses dois versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto começa com um verbo, o primeiro verbo lá, rogar. Esse verbo, ele é um misto de um pedido com um imperativo, com uma ordem. É como se Paulo dissesse: pelo amor de Deus, faça isso ou faça aquilo. E quando nós lemos a carta toda de Paulo aos Romanos, nós percebemos que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo fala muito sobre as misericórdias de Deus. Quem nós éramos e quem nós somos. Do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo vai falar sobre como nós devemos viver à luz daquilo que nós somos. E aqui o apóstolo Paulo faz um apelo ético. Ele pede, pelo amor de Deus, fundamentado nas misericórdias de Deus. O fundamento, a base do apelo de Paulo são as misericórdias de Deus. E a resposta em gratidão que nós devemos dar a Deus por todas as suas misericórdias vai vir na sequência do versículo. Mas quando nós olhamos para a nossa história, para a sua vida, pense em alguns segundos, faça uma linha do tempo aí, da sua vida até hoje. Quando você fizer isso, você vai perceber as misericórdias de Deus. Onde você nasceu, o lar onde você cresceu, onde você estudou, as experiências que você já passou, tudo isso está debaixo das misericórdias de Deus. Mas se nós olharmos para as Escrituras, especialmente nessa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nós vemos que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. No capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas nos versículos 24 e 25,
Ele diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a fé. No capítulo 5, versículo 1, ele diz que nós somos justificados, pois, mediante a fé, e por isso nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Cristo entrar na nossa vida, nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos comunhão com Deus. Mas agora, justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus. No capítulo 8 ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que é isso? Misericórdia de Deus. No capítulo 9, Paulo trata sobre a nossa eleição. No capítulo 11, ele diz que nós, os gentios, alcançamos misericórdia por causa da desobediência dos judeus. Mas agora os judeus se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam misericórdia, como a que nós, os gentios, recebemos. Quando o apóstolo Paulo vê todo o processo, tudo o que Deus fez, sabe que conclusão ele chega? É como se ele dissesse: uau! Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando nós olhamos para as misericórdias de Deus, nós temos que chegar a essa conclusão: Senhor, a glória é toda tua. Em Efésios capítulo 2, dos versículos de 1 a 5, abra lá comigo, vamos ler esse texto. Efésios capítulo 2, de 1 a 5. Vejam o que o apóstolo Paulo faz. Na carta de Efésios, ele segue o mesmo raciocínio. Dos capítulos de 1 a 3, Paulo fala muito sobre a nossa identidade em Cristo. E dos 4, 5 e 6, ele diz como nós devemos viver à luz daquilo que nós somos. E vejam os versículos de 1 a 5 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, e aqui tudo muda, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
O apelo que Paulo nos faz, fundamentado nas misericórdias de Deus, ele tem a ver tanto com o nosso corpo quanto com a nossa mente. É uma transformação pela renovação da nossa mente. E Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício. Antes da nossa conversão, os membros do nosso corpo, eram usados para o pecado, para a satisfação da nossa carne, do nosso eu. Mas agora Cristo entrou na nossa vida e tudo mudou. O nosso corpo deve ser usado para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículos de 12 a 13, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos, essa semana nós fomos conversar com um médico e ele começou a compartilhar com a gente os desafios que ele tem lá no consultório. E ele disse: pastor, sabe qual é a maioria dos casos que eu atendo aqui? São homens viciados em pornografia. Eu já imaginava algo assim, mas ele falou algo que me deixou mais chocado ainda. Ele falou: hoje em dia existem aplicativos que você entra lá e o aplicativo vai dizer: olha, existe uma mulher disponível a 200 metros de você, existe outra a 500 metros. Nós não podemos oferecer o nosso corpo ao pecado. O pecado não pode reinar em nosso corpo mortal. Mas nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós glorificamos a Deus em nosso corpo quando contemplamos o que é santo, quando os nossos ouvidos se deleitam no que é puro, quando as nossas mãos praticam o que é reto, quando os nossos pés caminham pela vereda da justiça. Irmãos, o pecado, ele é infinitamente repugnante, porque ele rejeita aquele que é infinitamente santo e bom. Um tempo atrás, eu estava querendo vender nosso carro, trocar de carro, mas a quilometragem do carro estava alta, eu nem lembro quanto estava. Aí eu levei num rapaz e comecei a conversar com ele: estou querendo vender e tal. Ele falou: quantos quilômetros? Aí eu falei e ele disse: olha, está muito alto. Vai ali, sobe aqui, pega a direita, vai no Léo Velocímetros e pede para ele baixar a quilometragem, e você vende rapidinho. Irmãos, esse não é o nosso modelo. Esse não é o nosso padrão. Nós não podemos tomar as cores do mundo. Um pastor chamado William Greathouse pergunta: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Não, isso não será suficiente.
Mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa socorrer, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar. O ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos bíblicos. Pois um sacrifício nada tem de impuro. Um sacrifício é a primícia de outras coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os outros membros do nosso corpo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Essa semana, um rapaz veio me procurar e disse: olha, não estou aguentando mais a minha esposa. Eu estou pensando em me separar. E eu disse para ele: o quanto você ama a Deus? Porque se você ama a Deus, o divórcio nunca será uma opção. Se você ama a Deus, você precisa amar aquilo que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. E Deus odeia o divórcio. Em segundo lugar, irmãos, mentes transformadas. O versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há duas palavras aqui nesse versículo que regem esse versículo: o conformar e o transformar. Quando o apóstolo Paulo fala em conformar, ele está dizendo que o mundo tem uma forma, e nós não podemos nos amoldar a essa forma, nós não podemos entrar nessa forma, nós não podemos tomar os contornos dessa forma, nós não podemos sequer colocar o pé nessa forma, nós não podemos nos parecer com o mundo. Naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, na maneira como nós agimos. A forma do mundo é a forma do relativismo moral, da ética situacional. Eu sou honesto dependendo da situação. Essa é a forma do mundo, e nós não podemos nos aproximar, nós não podemos tomar esses contornos do mundo. Em vez de entrarmos nessa forma para sermos conformados com ela, nós devemos ser transformados de dentro para fora pela renovação da nossa mente. Em vez de viver os padrões do mundo em desacordo com Deus, os crentes são exortados a deixar a renovação de sua mente pelo poder do Espírito Santo de Deus. O teólogo William Barclay diz que nós não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Um tempo atrás, eu fui fazer um curso de tiro. Porque macho é assim, né, irmãos? Aprende a atirar. Mas aquele ambiente é um ambiente assim de guerra, né? Beligerante. E o instrutor, de cada 10 palavras, 9 eram palavrões. E eu estava lá ouvindo. Aí alguns alunos comentam tal, e também falam palavrão. Tudo bem. Eles não conhecem a Deus, normal, né? Aí no intervalo, no almoço, comecei a bater papo com um rapaz, aí ele perguntou: o que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Ele: ô pastor, eu sou da igreja X. Eu fiquei olhando para ele e falei, eu pensei comigo, né? Você com essa boca suja, você vai à igreja?
Irmãos, nós não podemos nos parecer com o mundo. Nós temos que ser diferentes. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. O cristão não deve adotar o padrão exterior e transitório deste mundo, mas deve ser transformado em sua natureza íntima. E Paulo usa duas palavras aqui para a forma. Uma palavra é esquema, em referência a uma forma que muda todo dia. A segunda palavra é a palavra morfe, em alusão a uma forma imutável. A palavra esquema significa aparência exterior. Mas a palavra morfe, ela significa essência interior. Se nós já nos encontramos com o Senhor Jesus, a nossa essência interior, ela tem que ser transformada. Irmãos, nós temos que ter condições de dizer, eu era assim, mas Jesus entrou na minha vida e hoje eu sou assim. Tem pessoas que a gente olha na igreja e a gente não consegue perceber. Aí você fica em dúvida, será que essa pessoa entendeu o Evangelho? Será que ela entendeu que ela era uma miserável pecadora caminhando para o inferno, condenada por causa dos seus próprios pecados? E que seus pecados ofendem o Deus Santo? Será que ela entendeu isso, que ela estava condenada à eternidade no inferno? E Deus a tirou de lá. Irmãos, isso aqui nem está no... O que eu vou falar agora nem está no esboço. Eu fui pregar em uma igreja e eu acho que a minha voz tem um poder de fazer as pessoas dormirem. E eu olhei assim no meio da igreja, tinha um senhor. Eu sabia quem ele era, conhecia um pouco a família. E eu lá, esbravejando, e ele dormindo. Aí eu comecei a pensar um pouco na família dele. Os filhos dele não conhecem o Senhor. Estão longe do Senhor, estão afastados de Deus. Ele devia estar com o coração desesperado, clamando a Deus, Senhor, por favor, salve os meus filhos da condenação eterna, do inferno eterno, quando passar 1 bilhão de anos, nem começou. E sabe o que ele estava fazendo durante o sermão? Irmãos, isso é desesperador. Isso é desesperador. Nós não podemos brincar com a eternidade. Nós não podemos brincar com o Senhor. As pessoas estão zombando de Deus. E, infelizmente, isso acontece muitas vezes dentro da igreja. Elas vivem para o seu próprio Deus, que é o seu eu, e não para aquele que deu o seu único filho para morrer na cruz por ele. Em vez de adotar o padrão exterior e transitório deste mundo, nós devemos ser transformados em nossa natureza íntima. O crente não deve conformar-se com o mundo, porque a forma do mundo muda todo dia. O que era feio ontem, hoje é elogiado. O que era feito escondido ontem, hoje é feito à plena luz do dia. O que era errado ontem, hoje é tido como um ato de esperteza. Esse não é o nosso modelo, não é o nosso padrão. Nós seguimos um modelo absoluto que jamais fica obsoleto, e esse modelo é Jesus Cristo.
Renovação da mente é ter a nossa mente moldada por Cristo, é ter os nossos pensamentos e sentimentos moldados por Cristo. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, está em acordo com a palavra de Deus. Renovação da nossa mente é ter a nossa mente, é ter a mente de Cristo em nós. Warren Wiersbe diz: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Quando eu estava na 8ª série, eu tinha um amigo, meu amigão, o Demétrio. Eu tinha 14 anos, isso já faz uns 5 anos mais ou menos. E eu mudei de cidade e perdi o contato com o Demétrio. Anos depois a gente se encontrou pelo Facebook e nós conversávamos por lá. Até que um dia uma amiga em comum me mandou uma mensagem e disse: você viu o que aconteceu com o Demétrio? Eu falei: não, o que aconteceu? Ele foi assassinado. Ela falou: tem vídeos na internet. E aí eu fui para a internet ver o que tinha acontecido. E eram umas 2 horas da manhã, as câmeras de segurança filmaram o Demétrio numa moto com um rapaz na garupa. E ele subiu e desceu a rua, subiu e desceu por algumas vezes, até o momento que ele parou a moto, desceu da moto, o rapaz desceu também, ele tirou o capacete e ele foi andando para uma praça, e ele sentou no banco dessa praça, e o rapaz ficou em pé em frente dele, e eles ficaram ali conversando um pouco, até o momento que o rapaz saca a arma e atira no rosto dele. E o Demétrio morre ali na hora. Eu assisti esses vídeos por algumas vezes. E no meu coração foi crescendo uma voz que dizia assim: Demétrio, por que você está aí? Por que você está a essa hora da madrugada em cima dessa moto? Por que você não está na sua casa agora? Cara, não desça dessa moto. Não tire o capacete, não vá para essa praça, não sente nesse banco, você vai morrer. Irmãos, Deus está falando conosco, não brinque com o pecado. Não use os seus lábios para proferir palavras que não edificam. Não use o seu corpo, os seus olhos, as suas mãos, a sua mente para pecar contra o Senhor. Você vai morrer. Ao invés disso, consagre-se ao Senhor. Ame aquilo que Deus ama. E odeie aquilo que Deus odeia. O pecado. Quando o nosso corpo é consagrado e nossa mente é transformada, nosso culto torna-se racional e nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. O Senhor nos lavou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos redimiu.
O Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos deu esperança de vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por suas misericórdias sobre nós. Misericórdias que se renovam a cada manhã. E diante das tuas misericórdias, Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, ajuda-nos a respondermos em gratidão, nos entregando completamente em tuas mãos. Mente, corpo e alma. Que tudo em nós aponte para Jesus Cristo, morto e ressurreto, a esperança da glória. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém.